A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão aí neste momento. Nós estamos transmitindo mais uma live e nós estamos falando sobre uma vida com propósito. Esse estudo é baseado neste livro, o autor Rick Warren, e nós estamos aí hoje trazendo para você o capítulo 10. Nós já falamos sobre outros capítulos, como o primeiro capítulo, Tudo Começa em Deus. O segundo, Não Sou um Acidente. O terceiro, O que Dirige a Sua Vida. O quarto, Criado para Ser Eterno. O quinto, Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. O sexto, A Vida é uma Atribuição Temporária. O sétimo, Razão de Tudo. O oitavo, Planejado para Agradar a Deus. E o que faz Deus sorrir. E hoje nós iremos trazer essa live, que é o 10º capítulo, a adoração. Lembrando que você pode acessar também no nosso site www.igrejabatistaeolan.com.br www.eolan.com.br. Lá você vai encontrar todas as deste estudo baseado neste livro, Uma Vida com Propósito. Também você vai encontrar as lives de oração e os nossos cultos. Isso é muito importante. E lembrando que no domingo nós teremos o culto ao vivo das 9 às 10 da manhã, ok? Então vamos lá, iniciando mais esse capítulo. Gostaria que você compartilhasse, que você curtisse, que você comentasse. E com certeza pessoas serão abençoadas através deste capítulo. Então vamos lá, a essência da adoração. Romanos 6,13 diz assim: entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Então lembrando que para que você possa realmente ser usado por Deus, e sabendo que você faz parte desse projeto de Deus, desse plano de Deus na sua vida, você precisa entender que neste propósito você precisa se entregar totalmente a Deus. E assim você vai ser usado por Ele. A essência da adoração é o momento que você participa da rendição. É quando você se rende totalmente a Deus. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto a palavra submissão. Quando a gente fala de rendição, muitas pessoas até não gostam muito, porque parece que é a mesma que submissão. Você submeter, você ter que estar debaixo, talvez, de uma autoridade, nem todos gostam desta palavra. Então ela alude à perda, e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota em uma batalha. Quando a gente olha muitas vezes numa batalha de exércitos ou até mesmo num jogo, aí quando se fala a palavra rendição, quer dizer que a pessoa admite que houve uma derrota numa batalha. Perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo, então a palavra rendição. Criminosos capturados se rendem às autoridades. Você já deve ter ouvido, talvez, essa palavra. Na civilização competitiva de hoje, somos ensinados a nunca desistir ou ceder. É o que se passa hoje dentro do contexto. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, rendição é inconcebível, ou seja, não tem como se render. Preferimos contar sobre vitórias, sucessos, também triunfos e conquista, a falar de complacência, ou seja, delicadeza, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus, lembrando que esse capítulo ele fala sobre a essência da adoração. E para acontecer essa essência da adoração, que Deus tem um propósito nesse projeto que Ele realmente quer nas nossas vidas, é que a gente se renda. E para isso acontecer, eu preciso entender que render-se a Deus é a essência da adoração. Se você puder repetir, render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Nós nos entregamos a Ele não por medo,
Então essa entrega que nós fazemos a Deus não é por medo, não é por obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Então quando eu me rendo a Deus, é porque Ele primeiramente se rendeu a nós. Olha 1 João capítulo 4, versículo 10, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Então Ele se rendeu, Ele deu o seu mais precioso bem, Ele deu Jesus, Ele se rendeu. Nisto está o amor, versículo 10, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha o versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então lembrando que a rendição não começa em nós, Deus se rendeu primeiro, para que através do seu Filho amado, do seu sacrifício, nós hoje tenhamos essa experiência linda, desta comunhão com Ele. Ou seja, nós participarmos da essência da adoração quando há uma rendição. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos, explicando a respeito da incrível graça de Deus para conosco, Paulo nos exorta a render nossa vida completamente a Deus, em adoração. Portanto, meus irmãos, isso lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Então, o que é isto? Rendição. Eu me coloco como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, lembrando que eu consigo ter essa essência da adoração quando eu me rendo a Deus. Então, Deus quer que nós nos rendemos através de um sacrifício vivo a Deus. Isso está lá em Romanos 12, 1. A verdadeira adoração, agradar a Deus, acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que a primeira e a última palavra desse versículo são a mesma, oferecer. Porque ele realmente nos coloca nessa situação para nós nos oferecermos. E a adoração consiste exatamente em oferecer-nos a Deus. Então ele fala que nós devemos nos apresentar os nossos corpos como sacrifício, então oferecer a Deus. O ato da rendição pessoal é conhecido de muitas formas, como consagração, fazer de Jesus o seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. Então, quando a gente se fala em oferecer a Deus, em rendição pessoal, então estamos falando o quê? De uma consagração, de fazer Jesus o nosso Senhor, nós carregarmos a cruz, que não é todo mundo que quer carregar a cruz, tem alguns que querem até cortar a cruz, morrer para si próprio, ou seja, uma renúncia, submeter ao Espírito Santo. O que interessa é você fazê-lo, e não a forma de você chamar esse ato. Deus quer a sua vida toda, ela, 95% não é o suficiente. Então essa rendição não pode ser 95%, tem que ser 100%. Existem 3 barreiras, escute bem, que impedem a nossa total rendição a Deus. Se você realmente tem planejado se render a Deus e não conseguiu, possivelmente você está aí errando nessas 3 situações. A primeira é o medo. O segundo, orgulho. E o terceiro é a falta de compreensão. Por isso não percebemos quanto Deus nos ama. Queremos controlar a nossa vida e compreendemos erroneamente o significado da rendição. Posso confiar em Deus? É uma pergunta. Eu posso confiar em Deus? Então, lembrando que a primeira coisa que pode se impedir a nossa total rendição é a confiança. Ou seja, no momento que eu tenho medo, eu estou desconfiando. Então, a pergunta é, posso confiar em Deus? Então, para que eu possa ter a confiança e não medo, é um ingrediente essencial para que você se renda. Então, no momento que eu confio em Deus, eu consigo me render. Você não irá se render a Deus, a menos que confie nele. Mas você não tem como confiar nele até que o conheça melhor. Ok? O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo medo.
Quanto mais você se der conta do quanto Deus o ama, mais fácil será você se render. Como você pode saber que Deus o ama? Ele dá vários indícios e ele diz que o ama. Olha o Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre as suas obras. Primeiramente está dizendo que Deus é bom. Então eu posso confiar sim que Deus me ama e me entregar a Ele. Se Ele é bom, Ele não vai fazer nada de ruim para mim. Salmo 139, 3. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Então Ele sabe de tudo que está acontecendo com você. Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Mateus 10, 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Para aqueles que têm pouco cabelo, pode dizer, não é fácil contar. Ou para aquele talvez que é careca, não tem nem um pouco de cabelo, então se torna muito mais fácil. Mas nós sabemos que contar os fios de cabelo praticamente é impossível. Mas a Bíblia fala que Deus, por se preocupar conosco, Ele sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. Olha 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, porque ali fala o seguinte: Ele lhe deu a capacidade de desfrutar de todos os tipos de prazeres. Aí no 17 ele fala: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, ou seja, não sejam pessoas que orgulhosas, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Ele está dizendo, olha, não ponha a sua segurança no seu dinheiro, naquilo que você tem. E não deixa isso subir para a sua cabeça, o orgulho. Mas coloque a sua confiança. Você pode ter o dinheiro, mas acima de tudo coloque a tua confiança em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Então Deus nos dá sim os bens, condições da gente desfrutar até mesmo aqui nesta terra. Mas o que mais Deus quer é que nós nos rendemos a Ele, para que a gente entenda a perfeita vontade de Deus, o propósito dEle na nossa vida. Ele tem bons planos para a sua vida. Olha Jeremias 29, 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, se Deus tem plano de paz para a minha vida e para a sua vida, então eu posso me render a Ele, porque Ele perdoa os nossos pecados. Olha, Salmo 86, 5. Porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos que te invocam. Então, Deus é bom, Deus perdoa, Deus tem misericórdia. E Ele é carinhosamente paciente com você. Você já parou para pensar quantas vezes Deus teve paciência com você? Nós muitas vezes não temos paciência com as pessoas, ou muitas vezes estouramos facilmente. Mas Deus é paciente, é longânimo. Olha aqui Salmo 145, 8. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Olha que coisa linda. Então, Ele abre os olhos aos cegos, Ele levanta o abatido e Ele ama o justo. Então, isso que é paciência. Deus tendo paciência com cada um de nós. E Deus o ama infinitamente. O nosso amor muitas vezes dá uma esmurecida, né? Tem altos e baixos. Mas Deus não, Deus nos ama infinitamente, mais do que você possa imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos, o quê? Pecadores, diz a palavra. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que éramos ainda pecadores. Cristo morreu por nós. Esta é a prova do amor. Ele se rendeu enviando o seu único filho. Ele poderia muito bem dizer, não vou enviar o meu filho. Porque o amor dele, imagina, se para conosco já é grande, imagina para com o seu próprio filho. Mas ele se rendeu, olhando para mim e para você, e olhando para a nossa salvação. Ele envia Jesus, ele se rende para que hoje eu e você também tenha essa essência da adoração, começando pela nossa entrega, pela nossa total rendição a Ele. Olha agora, se você quiser saber quanto importa para Deus, olha para Cristo, com os braços estendidos na cruz, dizendo,
eis o tanto que eu amo. Então você quer saber o quanto Deus te ama, o quanto Jesus te ama? Veja pelos olhos da fé Jesus lá na cruz. E ele se rendendo. Ele poderia muito bem, sendo Deus, não aceitar todo aquele sofrimento. Dizer, não, eu não vou morrer mais. Mas ele se entrega. Ele realmente se rende. E ele ali na cruz, ele olha para mim, para você e diz, olha, eu te amo. Então você é amado e amada do Senhor. Não esqueça disso. Deus te ama. Prefiro morrer a viver sem você. O que Jesus estava dizendo naquela cruz, naquele momento, é dizer, eu prefiro morrer do que viver sem você. Porque nós estamos condenados, estamos separados de Deus, mas através do sacrifício de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Deus não é um cruel feitor de escravos ou um valentão que usa a força bruta para forçá-lo a se submeter. Deus não te força você a se render a Ele. Ele não faz isso. Você não é um cavalo, um aparelho, como muitas vezes nós vemos aí nos rituais, né, de feitiçaria e tudo mais, quando aqueles guias, demônios se manifestam e chama aquela pessoa de cavalo, de aparelho. Não, você é a imagem e semelhança de Deus. Ele não te faz de maneira nenhuma um escravo, de maneira nenhuma ele te obriga a nada, ele te dá o livre-arbítrio. E ele não tenta violar a nossa vontade, mas nos atrai delicadamente para si, de modo que nos ofereçamos a Ele voluntariamente. Então Ele nos atrai a partir desse momento que nós estamos falando com você. Ele está usando a sua palavra para te atrair. E quando você é atraído, aí sim você consegue se render a Ele voluntariamente, sem força, né? Nada realmente fazendo isso, a não ser a sua própria vontade. E é isso que agrada a Deus. Deus é amigo e libertador, e render-se a Ele traz liberdade. Quando eu então me rendo a Deus, eu não fico escravo de Deus, eu não fico preso, não, eu sou livre, eu me torno livre, livre do pecado, livre da condenação, tenho paz, eu não estou mais debaixo de uma servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador, não é um patrão, mas é um irmão. Glória a Deus, não é um ditador, mas um amigo admitindo nossas limitações. Ele sabe o quanto somos falhos, o quanto somos fracos, e Ele sabe disso. Então, Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó. 3 barreiras que impedem a nossa total rendição a Deus. A primeira é o medo, ok? A segunda barreira para a total rendição é o nosso orgulho. Orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de coisa nenhuma. Esta é a mais antiga das tentações. Olha o que o diabo disse para Eva: sereis como Deus. Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E quando a serpente, ali, o diabo incorporando a serpente falou sobre isso, a Eva come e dá para o seu marido. Realmente no coração tinha esse desejo, esse orgulho de querer talvez ser como Deus. Esse desejo de ter o controle completo é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, lembra? Abraão, Isaac e Jacó. Nossa verdadeira luta é com Deus. Jacó, ele foi até o vale de Jaboque e ali ele luta com o anjo, ele luta com o próprio Deus e ele diz: enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou te largar. E realmente foi uma luta, e o Senhor diz: olha, a partir de hoje seu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Aleluia! Realmente nós queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos esta luta. Então Jacó só venceu essa luta porque Deus permitiu, é claro. Quem vai vencer? Deus. Mas aqui, aquela vitória foi porque ele precisava de uma bênção e ele perseverou. Então você que está perseverando, até mesmo em assistir essas lives, até mesmo querendo saber uma vida com propósito que Deus tem para você, e agora nesse momento falando sobre a essência da adoração, com certeza você vai ser grandemente abençoado e abençoada como Jacó foi. E aí nós continuamos. Tozer disse:
O motivo pela qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmo. Nós ainda tentamos comandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Não somos Deus, nem jamais seremos, somos humanos. Então, nós devemos sim nos entregar, é uma rendição. E uma das coisas que impede essa rendição total a Deus é o orgulho. Quando tentamos ser Deus, que acabamos mais parecidos com Satanás. Olha só, então se nós decidimos querer ser Deus e não nos render a Deus, nós então estamos mais parecidos com Satanás, que quis tomar o trono de Deus. Então ele quis essa mesma coisa. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando diante de nossas limitações reagimos com irritação, com raiva e ressentimentos, desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos ou mais ricos. Então muitas vezes é o orgulho que está aí, porque nunca estamos contentes com o que temos. Se conhece alguém, ou talvez você mesmo passa por essa situação, nunca está feliz, né, com a sua vida, aquilo que Deus te proporcionou. Sempre está reclamando, sempre está murmurando, sempre quer mais. Isso é bom, mas desde que você coloque Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para que você seja realmente bem-aventurado, o único caminho é se render totalmente a Deus. Queremos ter tudo e fazer tudo. Ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus deu a outros características que não temos, reagimos com inveja, ciúmes e autopiedade. Tem pessoas que têm inveja daquele que tem uma capacidade melhor que ele, que consegue fazer coisas melhor do que ele, que consegue muitas vezes subir em degraus que ele talvez não consegue. Ou muitas vezes ser mais bonito, ser mais bonita, entendeu? E muitas vezes isso faz com que a pessoa, por não ter esses mesmos requisitos, ela fica com inveja, com ciúmes e autopiedade. E isso se chama orgulho e é o que impede de se render a Deus. Porque quando eu me rendo a Deus, não importa se eu talvez não estou sendo melhor do que o outro, ou até mesmo subindo igual o outro. Não, eu estou na dependência de Deus. Eu estou fazendo aquilo que Deus realmente quer. E não importa se eu apareça, porque o próprio João Batista disse que ele cresça e eu diminua. Esse é o nosso alvo, que Cristo cresça e que nós venhamos a diminuir. Voltando aqui, 3 barreiras que impedem então nossa total rendição a Deus. O primeiro é o medo. Me impede de render-se a Deus, porque a falta da confiança. Segunda barreira é o orgulho. E a terceira é a falta de compreensão. E falta de compreensão se fala o quê? Eu preciso entender o que é rendição. Se eu não compreendo o que é rendição, eu não vou então de maneira nenhuma me render. Então, o que significa rendição? Render-se a Deus é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a preguiça. Não é resignar-se com a situação, mas significa exatamente o oposto: sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Então é aquela coisa que eu preciso entender, eu preciso me sacrificar ou até mesmo sofrer, que não é fácil você ter que se moldar ou se render à vontade de outro, que seja aqui Deus, entendeu? A fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para trabalhar em seu nome. Render-se não é para covardes ou pessoas que muitas vezes não querem se submeter a Deus. Então Deus não quer pessoas covardes, entendeu? Porque covardes não vai se render, entendeu? Os covardes vão muitas vezes fugir. Do mesmo modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Deus te deu uma mente maravilhosa, capacitada aí para realizar muitas coisas. Deus não quer ser servido por robôs, ok? Aquela coisa, pois não, Senhor, tal, eis-me aqui. Não, Deus quer que você faça com a inteligência, uma rendição
verdadeira, genuína. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Não, agora eu vou mudar, não vou ser mais o fulano. Não, tudo bem. É claro, a velha criatura, né, morreu, o velho homem. Agora eu sou um novo homem em Cristo. Mas a sua personalidade, o seu jeito vai sendo moldado. Deus quer utilizar a sua personalidade singular. Em vez de diminuí-la, render-se o que? Aprimora. No momento que você se render, você vai ser aprimorado. Leves observou: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos. Pois Ele quem nos fez, Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionamos ser. É quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade, que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. A rendição se manifesta mais claramente na obediência e na confiança. Você diz sim, Senhor, a tudo que Ele lhe pede. Dizer não, Senhor, seria uma contradição. Então, o que é rendição? Quando eu digo, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer de mim? Qual é a tua vontade? Você não pode chamar a Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer. Tem pessoas que falam, Jesus é o meu Senhor. Mas você não obedece o que Ele te manda. Então Jesus disse, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então, fazer a vontade de Deus é se render. Após uma noite de fracassos de pescaria, nós encontramos o apóstolo Pedro, que a noite toda não pescou nada. Ele é um exemplo de rendição. Quando Jesus lhe mandou tentar novamente, ele disse, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar a rede. Então ele se rendeu. Ele pode dizer, não, passei a noite toda, não peguei nada, vou ter que voltar lá, não vou não. Lá, né, quem entende pescaria sou eu, o senhor não entende nada. Mas ele se rendeu. Então, no momento que você se rende, então a obediência é a Deus. É a Ele que você se submete. Pessoas que se entregaram a Cristo obedecem à palavra de Deus, mesmo que ela não faça sentido. Então, a palavra de Deus não é para ser questionada, é para ser obedecida. Outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber onde isso levaria. Deus falou, sai da tua terra, no meio da tua parentela, Gênesis 12. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele obedeceu. Lá na frente Deus fala, olha, você pega agora esse filho que foi tão esperado, tão desejado, pega e sacrifica no Monte Moriá. Como que eu vou fazer isso? Mas a Bíblia fala o seguinte, que Deus queria ver a fé dele, a obediência, a confiança, e ele confiou. Ana esperou também o seu filho, ainda que ela era estéril. Tantas vezes ela realmente foi rejeitada ali pela sua rival, a Penina. E o seu marido Eucana, por mais que ele amava, ela diz, olha, dá-me filho, senão eu vou morrer. E Deus honra essa fé. Ela esperou o momento perfeito estipulado por Deus, sem saber quando aconteceria, mas ela confiou. Muitos esperaram o milagre sem saber como seria possível. José, lembra José? Filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, né? Confiou nos propósitos de Deus sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam daquela forma. Mesmo tendo sonhos de Deus, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, teve inveja, foi colocado como escravo, depois foi colocado como prisioneiro, mas ele confiou em Deus e Deus o exaltou, porque verdadeiramente isso é se render. Ele se rendeu à vontade do Senhor. Cada uma dessas pessoas se rendeu completamente a Deus. Você sabe que se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas. Em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar sua programação diária e controlar a situação, você larga a mão e deixa Deus trabalhar. Então, é aquilo que eu até falei essa semana. Alguma pessoa falou assim, por que o senhor não aproveita, né, as lives, impulsiona, até paga aí um pouquinho mais, vai alcançar mais pessoas? E eu disse para a pessoa o seguinte, olha, o que eu estou fazendo aqui, o primeiro momento era atingir o nosso pessoal, aos membros da nossa igreja, da Igreja Batista Eulã, para alimentá-los nessa época de pandemia.
Graças a Deus que está sendo muito mais do que a gente imagina, está chegando para outras pessoas que estão sendo alimentadas. E eu disse para essa pessoa, eu não vou ficar gastando dinheiro num tempo difícil, sendo que eu estou fazendo o meu melhor, eu estou pregando, eu estou aqui me sacrificando, me rendendo à vontade de Deus, então eu tenho a certeza, o meu melhor eu estou fazendo para agradar a Deus. E eu tenho a certeza que aquela pessoa que Deus quiser que essa live chega para abençoar essa pessoa, Deus vai fazer acontecer. Então, se esta live está chegando até você agora, é porque o propósito de Deus quer te abençoar e quer que você realmente entenda que Ele te ama e Ele quer fazer de você uma pessoa vitoriosa quando você entender o que é rendição, porque é a essência da adoração. Voltando aqui, você larga mão e deixa Deus trabalhar. Você não tem de estar sempre no controle. A Bíblia diz, lá no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, lembrando que rendição é isso, é entrega. Entrega tudo. Eu falo que é igual ao advogado. Quando você coloca uma causa na mão do advogado, você não fica lá 24 horas. E aí? Saiu? Não saiu? Como é que tá? Não. Quando você colocou na mão do advogado, você descansa. Então, se render também a Deus é isso. É você entender que realmente Deus está no controle de todas as coisas e você descansa, porque Ele está presente na sua vida. Então, em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também sabe que está entregue a Deus quando não reage a críticas ou não tem o ímpeto de defender-se. Corações entregues a Deus se destacam em relacionamentos. Você não pressiona os outros, não exige os seus direitos, nem é egoísta quando está entregue a Deus. Para muitas pessoas, o mais difícil de entregar a Deus é o seu dinheiro, sim ou não? Como não é fácil? Olha, pode contar comigo com tudo, mas o meu dinheiro, entregar o dízimo, ofertar, não, entendeu? Muitas pessoas, a maior dificuldade de se render a Deus é quando se fala sobre o dinheiro. Elas pensam, quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia. E por causa do dinheiro, ela até mesmo deixa de buscar a Deus, porque é aquela coisa, eu tenho que trabalhar, fazer, aí eu não tenho tempo para Deus. E aí morre, e que adiantou todo o dinheiro? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aposentadoria não é objetivo de uma vida entregue a Deus, ok? Porque ela compete com Deus para ser o principal alvo de cuidados em sua vida. E quantas pessoas, por causa disso, morrem até antes e não conseguem nem sequer desfrutar daquilo que aparentemente parece que seria algo abençoador para o seu futuro. Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. Onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Se o seu tesouro estiver aqui na terra, o seu coração vai estar aqui. Mas se o teu tesouro estiver lá na eternidade, aleluia, você vai usar tudo que tem para a glória e honra de Deus. Então Mateus 6, 21, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O mais importante exemplo de autorrendição, sabe quem é? Jesus. Jesus foi o exemplo para nós, que se rendeu. A palavra do Senhor diz que o Senhor procurou alguém para enviar, para tapar a brecha. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu creio que Jesus, o Filho de Deus, disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele foi o exemplo de rendição. Na noite anterior à crucificação, Jesus se rendeu aos planos de Deus. Ele orou, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Isto é render-se. Senhor, a minha vontade é não passar pela cruz. Eu vim para isso. Mas, Senhor, não seja a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Eu até falei hoje para uma pessoa que veio buscar aconselhamento. Olha, estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se estar, ainda que seja o olho do furacão. Porque se você está no centro da vontade de Deus, você pode descansar. Agora, se você não está no centro da vontade de Deus, coitado de você. Ainda que seja o mais paraíso do lugar, não tem bênção. Então é necessário estar no centro da vontade de Deus. Olha aqui ainda, Jesus não orou, Deus, se você puder retirar esta dor, faça por favor. Ele já havia afirmado que Deus pode fazer qualquer coisa.
Em vez disso, ele orou: Deus, se for do teu interesse afastar esse sofrimento, afasta-o, por favor. Porém, se o contrário, cumpre o teu propósito. Esse também é o meu desejo. É o que Jesus estava orando, é o que Jesus estava falando. Aquele que verdadeiramente se rendeu a Deus diz: Pai, se este problema, dor, a doença, a circunstância é necessário para a tua glória e o cumprimento do teu propósito na minha vida ou na vida de outro alguém, por favor, não o afaste. Olha que coisa linda, é mais ou menos o que Jesus estava expressando. Esse nível de autoridade não é o suficiente alcançado no caso de Deus. Ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que suou sangue, porque ele sabia que era necessário passar pela cruz. E a Bíblia fala que a sua oração foi tão intensa que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Render-se é um trabalho árduo, não é fácil. No nosso caso, é uma intensa guerra contra as nossas naturezas egoístas, porque o nosso eu não quer se render à vontade de Deus, abandonar o pecado, deixar aquilo que não agrada a Deus, deixar muitas vezes o vício, deixar a prostituição, o adultério, deixar a mentira, deixar a idolatria, deixar aquilo que Deus não quer. O eu não quer, porque não quer se render. Mas olha o que a Bíblia nos fala aqui. Aquele que verdadeiramente se rendeu a Deus diz: Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para a tua glória e o cumprimento do teu propósito na minha vida ou na vida de outro alguém, por favor, não afaste. Esse nível de maturidade não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado, como eu disse, que os seus planos, o plano de Deus, que ele suou sangue. Então a bênção da rendição, a Bíblia é clara como cristal a respeito de como você se beneficia quando rende sua vida totalmente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Quando você consegue se render a Deus totalmente, você tem paz. Pare de disputar com Deus concordando com Ele. Você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Então, no momento que você concordar com aquilo que Deus quer para a tua vida, você vai ter paz. No momento que você concordar, Deus, então o Senhor quer que eu abandone esse pecado, esse defeito, isso que eu estou fazendo, porque enquanto você não abandonar, enquanto você não se render, vai vir a acusação, vai vir a culpa, e a culpa você vai fugir, mas não tem para onde fugir. Então vai chegar um momento que você vai ter que se render, e quando você se rende, aí você tem a paz. Aleluia! Olha Jó 22, 21, apega-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então, no momento que você se render a Deus, você vai ter a paz. Em seguida, você se sente livre quando você se rende. Ofereça aos caminhos de Deus e a liberdade jamais o abandonará. Olha, quando você se oferece, tá bom, Senhor, é isso que o Senhor quer? Então agora eu vou ter liberdade. Glória a Deus. Romanos 6, 17, 18. Mas a graça de Deus, que embora tendo sido servos do pecado, porque outrora eu era o escravo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregues, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então agora eu sou livre. Em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando estamos entregues a Ele. Olha o quando Josué se aproximou da maior batalha da sua vida. Josué 5, versículo 13 ao 15. Josué foi o sucessor de Moisés. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou: és tu por nós ou pelos nossos adversários? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: tira o sapato dos pés, porque o lugar em que está é santo. E Josué assim fez, e ele deparou com Deus, prostrou-se em adoração perante ele e rendeu-lhes os seus planos. Aleluia! Josué estava se rendendo aos planos, aos projetos de Deus. Então, quando eu me rendo também aos planos de Deus, realmente eu experimento o poder de Deus na minha vida. Total rendição levou uma esmagadora vitória em Jericó. As muralhas caíram. No momento que você se rende a Deus, você vai ter vitória também.
Muitas coisas talvez você não está conseguindo ter vitória porque você não se rendeu a Deus. Você está brigando aí, é como o vaso na mão do oleiro, como eu preguei ontem sobre a questão de Jeremias. Vai lá e desce à casa do oleiro. E ele viu ali sendo amassado o barro e fazendo ali um vaso, até que esse vaso se quebrou. Mas Deus não jogou ali o barro, ele novamente usa aquele barro para fazer um vaso novo. E assim é Deus fazendo na tua vida, ele vai amassar, ele vai permitir, é aquela coisa, se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Você pode gemer, você pode lutar, mas o que ele quer é que você realmente se renda a ele. E quando isso acontece, vai ser algo maravilhoso, prazeroso servir a Deus, e você vai dizer, por que eu não me rendi antes? Por que eu não submeti à vontade de Deus bem antes? Então isso nós encontramos a respeito da rendição. Render-se não é o enfraquecer, mas é me fortalecer. Entregue-se a Deus, você que está me ouvindo aí. Você não tem de temer ou se render a mais ninguém, ok? No momento que você se rende a Deus, o diabo não vai ter mais poder sobre a tua vida, enfermidade, problemas. O Senhor vai estar do teu lado. William Booth, fundador do Exército da Salvação, disse: a grandeza do poder de um homem está na medida da sua entrega a Deus. Quanto mais eu me entrego a Deus, mais eu posso ter a grandeza do poder realmente vindo de Deus. Pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Deus. Quanto mais eu me entrego a Deus, mais eu me rendo a Deus, mais eu sou usado por Deus. Milagres acontecem, salvações acontecem, libertações acontecem. Deus escolheu Maria, lembra Maria? Para ser a mãe de Jesus. Não por causa do seu talento, da sua riqueza, porque ela era pobre, nem pela sua beleza, mas porque ela se havia rendido completamente a Deus. Quando o anjo Gabriel explicou o improvável plano de Deus, porque ela não era casada, e você vai gerar o Filho de Deus, ela realmente calmamente respondeu: sou serva do Senhor, Lucas 1,38, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ou seja, seja feita a tua vontade. Ela se rendeu à vontade de Deus e ela gerou o Filho de Deus, gerou Jesus. Nada é mais poderoso do que uma vida entregue na mão de Deus. Portanto, entregue-se inteiramente a Deus, não pode ser pela metade. Olha Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando eu me rendo a Deus, o diabo não tem vez. Satanás não pode chegar. Pode fazer lá obra de macumbaria, de feitiçaria, pode colocar lá sua foto na boca do sapo, costurar, pode ir lá no cemitério, pode fazer o que for, não tem poder. A Bíblia fala que contra Israel não há encantamento, não há feitiçaria, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, somos como a menina dos olhos de Deus. E o Senhor diz: não dormirá o guarda de Israel e nem tosquenejará aquele que te guarda. O Senhor é aquele que nos guarda. Ele está te guardando agora, está te protegendo. Talvez você já passou até pertinho do coronavírus aí, tentou vir sobre você, mas Deus falou: opa, aí não. O Senhor tem te guardado, o Senhor tem te protegido, creia. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui, eu sei que você também está sentindo ela aí agora. Receba em nome de Jesus a alegria do Senhor no teu coração, se renda a Ele totalmente, dizendo: Senhor, me perdoa, eu quero ser sim uma pessoa que me rende totalmente a Ti e faça a Tua vontade. A melhor forma de viver, todo mundo com o tempo se rende a algo ou alguém. Se não for a Deus, você se renderá às opiniões, à expectativa dos outros, ao dinheiro, ao rancor, ao medo, ao orgulho próprio, à luxúria ou até o ego. Se você não se render a Deus, alguma dessas coisas você vai se render, mas infelizmente não tem futuro. Olha o que agora, você foi feito para adorar a Deus, não esqueça disso. O propósito de Deus na minha vida, na sua vida, é ser um adorador. E eu preciso adorar a Deus com excelência, com toda a essência. E para isso acontecer, eu preciso me render a Deus. E se fracassar em adorá-lo, criará outras coisas, ou seja, outros ídolos para os quais se entregará a sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregará, mas não é livre das consequências dessa escolha. Você pode até escolher não se render a Deus, se render a outras coisas, ao dinheiro, ao mundo, mas você vai ter a colheita dessa rendição, infelizmente. Stanley Jones disse: se você não se rende a Cristo, se rende ao caos.
Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Não esqueça disso. Nada mais funciona. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Todas as outras vias levam à frustração, decepção e autodestruição. King James diz aqui, denomina a rendição de Deus, a Deus, o vosso culto racional. Romanos, capítulo 12, diz assim, rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo, o vosso culto racional. Romanos 12, 11. Então é isso que eu preciso entender, me oferecer a Deus totalmente, me render a Deus como sacrifício vivo. Render a vida não é um tolo impulso emocional, mas um ato inteligente e racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tornar em sua vida. Foi por isso que Paulo disse, por isso temos o propósito de lhe agradar. 2 Coríntios 5,9, já por carta vos escrevi que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Olha só, Paulo dizendo, se você quer se render a Deus, você deve fugir sim do pecado. E aqui em Paulo está dizendo, olha, que você nem se comunique com aqueles que estão vivendo na prostituição, que estão vivendo muitas vezes longe de Deus, que não querem servir a Deus. A Bíblia fala assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, que está na impiedade, nem anda de maneira nenhuma fazendo a vontade daquele que está totalmente fora dos planos de Deus. Olha aqui o Salmo capítulo 1, versículo 1, é muito conhecido de todos nós e aonde ele nos chama essa atenção. Não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é me render, é não estar andando com pessoas que não querem nada com Deus, mas sim me envolver cada dia mais com a vontade de Deus. Antes tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você está meditando agora nessa lei. Então você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que vai dar o seu fruto na estação própria e cujas folhas não irão cair. Aleluia, são promessas maravilhosas que está no Salmo 1. Voltando aqui, seus momentos mais sábios serão aqueles que você disser sim para Deus. Algumas vezes leva anos, mas por fim você descobre que o maior obstáculo, as bênçãos de Deus em sua vida não são os outros, mas é você mesmo. Você mesmo, pela sua teimosia, o seu orgulho obstinado e a sua ambição, está impedindo do agir de Deus na sua vida. Pare de ser teimoso, pare de ser orgulhoso, pare dessa ambição e se renda a Deus. Corpo, alma e espírito. Você não pode cumprir os propósitos de Deus em sua vida enquanto estiverem focando planos pessoais. Se Deus tiver de fazer uma profunda obra em sua vida, ela começará por aqui. Então entregue tudo a Deus. Os arrependimentos do passado, os problemas do presente, as ambições do futuro, seus medos, seus sonhos, fraquezas, costumes, mágoas e traumas, entregue tudo a Deus. Ponha Jesus Cristo na direção da sua vida e tire as mãos do volante. Senhor, está nas tuas mãos. A partir de hoje é o Senhor que governa a minha vida. Não tenha medo. Nada sobre o seu controle poderá ficar descontrolado, ou seja, no controle de Deus, nada sai do controle. Controlado por Cristo, você pode dar conta de qualquer coisa. Você será como Paulo, onde ele diz, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O momento da rendição de Paulo ocorreu na estrada para Damasco, quando ele estava indo buscar os cristãos, ele achava que os cristãos eram uma seita. Talvez você também até pode ser um ateu que está aí assistindo essa live, muitas vezes não acredita em Deus, como Paulo estava achando que estava correto, mas ele teve um encontro com Deus e ele se rendeu a Deus. Que você hoje faça isso, que você se renda, que você realmente se entregue, que você se converta, que você abandone, em nome de Jesus, todos aquilo que você aprendeu, os seus achômetros, porque a Bíblia não é axiologia, mas ela é a palavra de Deus e ela tem que ser obedecida e respeitada. O momento então dessa rendição, após ele ter sido derrubado por uma luz ofuscante, olha que outros tiveram sua atenção capturada de forma menos dramáticas, porque muitas pessoas também têm um encontro com Deus, não como Paulo. Não obstante, render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo disse, aqui em 1 Coríntios 15, 31, eu vos declaro, irmãos, pela glória que de vós tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morro todos os dias.
Então todos os dias eu preciso morrer, eu preciso me render. Não seja eu, mas seja Cristo que vive em mim. Que essa seja a minha meta, a sua meta. Ao momento da rendição e a prática da rendição, que ocorre a todo momento e por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é que se ele escapulir do altar, então você provavelmente terá de renovar a rendição de sua vida 50 vezes por dia. Se você cair, a Bíblia fala assim, o Senhor firma os passos de um homem bom. Ainda se ele cair, não vai ficar prostrado, o Senhor o segura pela mão. Que você possa se arrepender, pedir perdão. Senhor, eu não quero mais, eu vou lutar, eu quero me render. E isso é o suficiente para que Deus te ajude. Jesus disse, se as pessoas querem me seguir, elas precisam abrir mão de suas vontades. Elas precisam estar dispostas a negar sua vida diariamente para me seguir. Lucas 9:23. Em seguida dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Deixa-me te dar um aviso. Uma vez que você tenha decidido entregar a sua vida inteiramente nas mãos de Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes será inconveniente, antipático, custoso ou uma tarefa aparentemente impossível. Significa que você frequentemente fará o oposto do que você deseja. Porque render-se é isso, fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Um dos grandes líderes cristãos, para a gente ir finalizando, do século XX, foi Bill, fundador do campus da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Por meio da equipe da Cruzada ao redor do mundo, do panfleto, as 4 leis espirituais, foram eles que fizeram. E do filme Jesus, visto por mais de 4 bilhões de pessoas. Mais de 150 milhões de pessoas vieram a Cristo e passaram a eternidade no céu. Certa vez perguntei a Bill, isso o autor do livro Uma Vida com Propósito, o Rick Warren, perguntou, por que Deus usa e abençoa tanto a sua vida? Ele respondeu, quando jovem eu fiz um contrato com Deus. Eu verdadeiramente o redigi e assinei meu nome embaixo. Ele dizia, deste dia em diante sou um escravo de Jesus. Você já assinou um contrato como esse com Deus? Então, nesse sentido de escravo com Jesus é rendição, porque Jesus não faz ninguém como escravo, você é livre, mas você se rende, você se coloca à disposição de Deus. Ou você ainda está debatendo e lutando com Deus a respeito do direito que Ele tem de fazer com a sua vida, o que quiser. Este é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria de Deus. Então hoje nós terminamos o capítulo 10, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão, a essência da adoração é a rendição. Um versículo para você memorizar, Romanos 6,13. Entregue-se completamente a Deus para que Ele use vocês, a fim de fazerem o que é direito. E uma pergunta para meditar, que área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Vamos orar agora e fazer uma rendição. Se você ainda não fez, faça agora. Diga assim, Senhor Jesus, neste momento, ouvindo esta palavra, eu reconheço que a essência da adoração é no momento que eu decido me render. E a partir deste momento, eu renuncio o meu velho homem, a velha maneira de viver, a velha criatura, para viver agora a essência da adoração. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu vou me esforçar para ser cada dia mais uma pessoa totalmente dedicada a te servir, a obedecer a tua voz. Todo pecado, tudo aquilo que não te agrada, eu tenho a certeza que o teu Espírito Santo me ajudará a romper, a tirar do meu coração. E se você está desviado dos caminhos do Senhor, volte agora para Jesus, dizendo, Jesus, eu quero voltar aos teus caminhos. Eu quero me render novamente e entender que, ó Deus, o caminho que eu estou trilhando é o caminho de morte. Mas eu preciso voltar. Eu preciso, ó Deus, voltar para a casa do Pai, porque ali há alimento, há provisão, há salvação. Então que você o faça agora, dizendo, Jesus, entra no meu coração.
perdoa os meus pecados. Se você ainda também não se entregou totalmente a Jesus, que você o faça agora, dizendo: Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Entra no meu coração, faça de mim uma nova criatura. Ensina-me a tua vontade, a estar no centro da tua vontade, ainda que não seja a minha vontade. Perdoa-me, purifica-me e alegra o meu coração e abençoa a mim e toda a minha família, em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando que nós estamos aqui trazendo esta palavra e, graças a Deus, não teremos sábado e domingo, mas sim, no domingo teremos o nosso culto das 9 às 10 da manhã e segunda-feira retornaremos na continuidade no capítulo 11, falando mais uma vez uma vida com propósito. Você não pode perder. Você pode acessar essas lives no nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br e você também pode acessar no YouTube. Nós estamos agora no YouTube e também no Facebook, em nome de Jesus. E se você quiser ajudar, contribuindo com a oferta, ou muitas vezes com o seu dízimo, ou aquilo que Deus tocar no seu coração, como eu disse, nós não estamos tendo culto presencial. Então a sua ajuda sim é muito importante. Você pode fazer um depósito na conta do Banco Itaú e você estará no nome da Igreja Batista Eulan, Igreja Batista Eulan. E para transferência, o TED, o código é 341341. A agência é 0144, agência 0144, a conta 17760-7, 17760-7 e o CNPJ 1646-275/1000 ao contrário, -40. Deus abençoe vocês que estiveram aí conosco, muito obrigado pela sua companhia, todos que estiveram aí, alguns estiveram aqui conosco, Clóvis, Deus abençoe toda a sua família, o Elton, Deus abençoe você, Dora, obrigado pela companhia, Maria Vânia, Rodrigo e a Kelly, Deus abençoe, Ana Cláudia, Deus abençoe, a Kelly também, o pequeno João Pedro, em nome de Jesus, que bom, o irmão Adalberto Coelho que esteve aí conosco, Deus abençoe, e eu sei que muito mais estarão depois acessando, porque o material que nós estamos passando é muito bom. Deus abençoe, fique com Deus, lembre-se sempre, Jesus te ama e fique firme, porque Ele tem um propósito maravilhoso na tua vida. Deus há de fazer passar todo o mal que tem vindo e você vai poder glorificá-lo através da sua vida e realmente se rendendo a Ele, porque terá resultados maravilhosos e você vai poder ainda testemunhar em nome de Jesus. Um abraço no seu coração e um bom final de semana em nome de Jesus. Amém.